gente linda, tudo bem? Bem-vindos ao Banqueiro Holístico. Adriana Nascimento aqui com vocês. Sim, mudei o nome por uma questão de arranjo numerológico, tá bom? O ambiente hoje está mudado porque minha mesa lá está passando por umas alterações também. Então, hoje, a continuação da nossa mandala astrológica, seguindo com o leão, vai se dar aqui nessa mesa, tá bom? A gente segue com a leitura de Leão para o segundo decanato, julho a dezembro. Estamos com todos os decanatos aqui. Primeiro decanato regido pelo Sol, segundo decanato regido por Júpiter, terceiro decanato regido por Marte. Então vamos lá fazer nosso ancoramento, né? Se concentrem aí. Peço proteção à espiritualidade amiga, que ampare este trabalho. Peço permissão aos meus guardiões para enxergar com clareza as informações trazidas para este momento. Peço autorização aos mentores dos leoninos aqui presentes e aos seus anjos de guarda para adentrar nas energias da constelação de Leão e assim trazer os assuntos mais relevantes para esta leitura. Que as santas almas nos deem paz, vida e saúde, que a Virgem Maria e Nosso Senhor nos abençoe e que os trabalhadores da casa do Pai nos protejam. Vamos elevar nossa mente, nosso espírito e acalmar nosso coração. Gratidão à espiritualidade amiga por mais uma oportunidade de crescimento e auxílio. Qualquer ataque contra este trabalho seja dissolvido agora. Toda força contrária a este trabalho seja desmobilizado agora em 1, 2, 3. Aberta a mesa. Vamos lá. Primeiro decanato de Leão, nascidos entre 22 e 31 de julho, regidos pelo Sol. O que a espiritualidade amiga tem para trazer para esse grupo? Quais são as informações mais importantes para o período de julho a agosto? Opa! Então, a serpente, né? Vou deixar aqui e dou já continuidade. Segundo decanato de Leão, nascidos entre 1 e 11 de agosto, regidos por Júpiter. 1 e 11 de agosto, regidos por Júpiter. O que a espiritualidade amiga traz para este grupo de leoninos para julho e agosto? Quais são os temas mais importantes com o que o leonino deste decanato precisa se envolver mais, se concentrar mais, focar mais? Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, meus mentores. Opa, quando começa a dar nó. Terceiro decanato de Leão, os nascidos entre 12 e 22 de agosto, regidos por Marte, que a espiritualidade amiga traz para esse grupo, para o período de julho e agosto, quais são as questões mais importantes para os leoninos do terceiro decanato neste período. Espero que esteja dando para vocês verem direitinho. Ok, meu povo, vamos lá. Por que não fiz o corte desse daqui? Porque já praticamente caiu essa carta. Quando cai é porque do jeito que tá, já é para abrir, tá bom? Temos a serpente, a estrela, a mulher, a cruz, o livro, a chave, o urso, os caminhos, a foice. Quando aparecem cartas assim como a foice, o livro, se tivesse terminado com o caminho, o caixão, eu preciso abrir mais 3 para verificar o que é que essa foice tá colhendo, né? Para trás ela já colheu. Mais para frente temos as alianças, a montanha e o envelope, ou a carta, né? Para o segundo decanato, a cegonha, o sol,
a criança, a serpente, o caixão, o buquê, os jardins, o cachorro e... Não, aqui é o buquê, né, gente? Aqui é a carta da chuva, desculpa. Aqui são os lírios, tá bom? Os lírios. O buquê. E o terceiro decanato, o cachorro. Não, desculpa, gente, a raposa. A criança, o cavaleiro. Deixa eu trazer mais pra cá. Os trevos, o navio, os peixes, a estrela. Parece que o terceiro decanato, né? Tem tudo aqui para dar mais sorte. A casa, o rato. Eita, eita. É, vamos ver, né? Aqui para o primeiro decanato, esse período de julho e agosto, deixa eu analisar aqui, meu povo. Pode ser que vocês venham a ter um conflito com alguma figura feminina ou alguém venha a ter conflito com vocês. Precisa, assim, gente, ter muita calma, ter muita fé, ter muita. Pode ser que esse conflito, inclusive, venha de inveja, ou vocês terem a sensação de que as coisas estão dando errado por causa de olho gordo, tá? Vocês têm que reforcem aí as orações de vocês. Com relação ao trabalho, a gente pega, assim, um mês de julho mais aberto para trabalho. Julho, eu diria, não chega nem a agosto. O mês de julho vai estar mais aberto para trabalho. Precisa de algum sacrifício. Pode ser que o sacrifício de vocês seja com relação ao horário, com relação ao movimento, né? Com relação à distância. Movimento que eu diria é distância. Mas se você estiver precisando trabalhar, de repente, né? Cada um sabe suas necessidades. Para quem vai procurar trabalho lá para a banda de agosto, aparecem assim propostas, mas não tem alguns empecilhos ainda, tem algumas dificuldades. Trabalhar com pessoas próximas, trabalhar com gente conhecida, pode ser que dê ruim, a energia não tá boa. Embora, né? Ou então, se você for recomendado para trabalhar em algum lugar, que você seja recomendação de amigo, pode ser que esse seja o elemento dificultador. Sabe quando a pessoa diz assim, aquilo dali é indicação de fulano. Não vamos pegar indicação de ninguém, não. Vamos pegar gente estranha, né? Pode ser. Então, pode não dar bom. É, com relação à convivência, a gente tem assim, a cobra com a estrela. Você pode, sim, o livro está ali pelo meio do jogo, né? Provavelmente mostrando que tem alguma coisa que você ainda vai saber. Pode ser que você descubra que alguém tá lhe traindo, traindo que eu digo assim, sua confiança, né? Ou você pode ser essa pessoa, tá certo? A solução aqui para qualquer que seja a situação é oração, tá bom? Tá aqui aparecendo, gente, oração. Peça a São Miguel Arcanjo, peçam a Ogum ou a São Jorge para limpar os caminhos de vocês, né? É isso. O segundo decanato, a turma daqui, a gente tem aí no mês de julho algumas novidades aparecendo. Pode ser que alguém venha engravidar. É, pode se tratar de uma gravidez até difícil, né, gente? E sim, quem vier tentando engravidar, pode ser que aconteça, está aberto para acontecer, mas para final de julho para agosto, nessa transição, ocorre um risco aí de perda. Então, se você está lutando aí para engravidar, cuide-se, não faça grandes esforços, né? Não fique
como a gente fala aqui no Nordeste, fazendo estripulia, pegando em peso, ou consumindo, né, comendo coisas que não são legais, porque existe um riscozinho, tá? De perda, existe um risco. Pode ser que você entre assim num quase e se restaure, né? Você leva um susto e depois desse susto, finalmente você diga, não, 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 vou me aquietar porque não quero perder, né? Essa vidinha que eu tenho lutado tanto para ter. Então, cuidem-se, tá? A gente tem no período de agosto um movimento, saídas, encontro com amigos, encontro com gente conhecida, visitas, é, provavelmente presentes ou alguma surpresa. Quem tiver passando por uma situação assim de desencontro no relacionamento, tende a dar uma boa melhorada, tá? Precisa muito de parceria, precisa muito de maturidade para botar as coisas em ordem. Não vejo uma finalização. Porque a carta do caixão não está num ponto estratégico de finalização, mas está num ponto de quase, né? E a coisa pode ser que se restaure com muita conversa, porque a gente tem a carta da maturidade abaixo da carta da criança. A criança é aquela coisa, né, infantil, inocente, e a gente vem com essa posição aqui de maturidade, então, é, eu acho que com uma boa conversa tudo se conserta, né? E os laços pode ser que se restaurem, tá bom? Então, o foco para o leonino do segundo decanato tá mais relacionamento. Para trabalho, pode ser que aconteça algo novo em julho também, começo de julho. Dê uma desestabilizada lá para o meio do mês, em agosto volta de novo os caminhos a se abrirem, tá bom? Para o leonino do terceiro decanato, a turma que está aqui, olha, aqui mostrou assim, meio que um desgaste no ambiente doméstico, desgaste que pode vir de rede social, pode vir de internet, disse-me-disse, ou então coisas que vocês veem, né, que vocês estão desconfiando, WhatsApp também. Então tem assim um imbróglio com relação a relacionamento, pode ser que vocês estejam meio que desconfiados, não pode ter atitude infantilizada. Se vocês estiverem lidando com uma pessoa meio infantilizada, esteja você num relacionamento, mesmo de casamento, esteja você num ambiente de trabalho, procure lidar de maneira institucional, de maneira educada, não se comprometa por conta de infantilidade alheia, né? No ambiente doméstico, a coisa tende a ficar mais desgastante, né? Não vejo aqui rompimento, mas vejo desconfiança, vejo dificuldade no relacionamento por causa dessas desconfianças, envolve rede social ou envolve o WhatsApp. A questão doméstica, se você, né, de repente pode ter gente se envolvendo em questões domésticas, não é bom, e você passar para qualquer pessoa da família seus problemas íntimos também não é bom, só piora, né? As pessoas começam a se envolver onde elas não são chamadas. Isso não é interessante. Então, aí para o leonino do terceiro decanato, o foco está em também relacionamento. Para trabalho, pode ser que você consiga ou apareça uma proposta para trabalhar meio expediente, meio online, né? Meio em casa, mas não vai ser um trabalho muito bom, não. Vai ser um trabalho que depois, se você pegar, depois vai se mostrar assim muito, muito difícil. Um cansaço, principalmente o cansaço mental, que a gente tem aí a estrela com rato, a casa no meio, né? Então não tá bom para esse tipo de modalidade de trabalho. É isso, gente. Essas foram as energias, né, para julho e agosto. Vou desfazer a mesa para a gente ver setembro, outubro, tá bom? Um cheiro e queijo em todo mundo. Chego já já. Tchau. Chegamos para setembro, outubro, para os 3 decanatos do signo de Leão. Vamos lá. Primeiro decanato de Leão, que a espiritualidade traz para este grupo, para esse período de setembro, outubro. Os nascidos entre 22 e 31 de julho, regidos pelo Sol. Quais são as informações mais importantes, o foco deste período para os leoninos do primeiro decanato? Gratidão à espiritualidade amiga aqui ancorada. Opa, virou a carta, hein, gente?
Segundo decanato de Leão, nascidos entre 1º e 11 de agosto, regidos por Júpiter, também não vou mais embaralhar, período setembro-outubro, e terceiro decanato de Leão, regidos por Marte, nascidos de 12 a 22 de agosto. O que é que a espiritualidade traz para esse grupo de leoninos para setembro-outubro? Gratidão à espiritualidade amiga, gratidão a todos os ancorados aqui nesta leitura. Opa, olha só, caíram 2, né, gente? Então não vou nem... Ó, na sequência, tá? Aliás, isso aqui foi em cima. Então vamos lá, gente. Ó, chicote, tô lá no primeiro decanato, tá? Lua, jardins, o sol. Nossa, quando sai o sol já, graças a Deus, a casa, o livro, os pássaros, os peixes, graças a Deus, hein, meu povo? O cavaleiro. Como saiu o cavaleiro, me pede para saber o que é que esse cavaleiro está trazendo. A criança, a chave, o urso. Para o segundo decanato, a gente saiu aqui com a carta 29, a mulher, os trevos, ou o trevo, a criança. Tá dando para vocês verem, gente, as cartas, quando eu mostro. O chicote, o cachorro, a montanha, a estrela, a torre, as nuvens. Lá em Leão, do terceiro decanato, como caíram 2, né? Então a gente tem aqui a foice, as alianças, a criança, a lua, os lírios. Acho tão linda essa carta nesse baralho. A torre, a chave, criança novamente. Nesse baralho tem 2 homens, 2 mulheres, 2 crianças, e tem 2 outros. O cachorro e o gato. O homem. Então tá. Ok, gente, lá no terceiro decanato, o período de setembro começa meio tenso, provavelmente com relações de trabalho, e também pede um cuidado com relação a dormir. A qualidade do sono de vocês pode tá baixa, tá pedindo para vocês tomarem alguma coisa fitoterápica, tá? Nada medicamentoso, mas fitoterápico. Parece que vocês estão aí insistindo para dormir direito. Temos aí uma conjunção provável, tá, gente? É provável. De alguma coisa feita para prejudicar alguém. Às vezes essa coisa feita pode ser até uma reza, viu? Uma vela que a pessoa firma numa má intenção, né? Aqui mais ou menos mostra isso. Precisa fazer um banho de ervas, tá bom? Faz um banhozinho com arruda, alecrim, levante, se não tiver levante, bota uma mirrazinha. Se não tiver mirra, bota um manjericão, dá certo. No lugar da água com sal grosso, eu sugiro que vocês peguem ou água de rio, não de lagoa, de rio, né? Porque o rio também tem fluxo, ou água do mar. Se não tiver perto de vocês, disponível, vocês não podem, não pegam com facilidade, então água com sal grosso, tá? Do pescoço para baixo.
Eu sugiro banho de sal grosso do pescoço para baixo, só a água com sal grosso. Se vocês quiserem tomar um banho de erva completo para pegar a coroa, ela já limpar desde o chakra coronário até lá, até descendo os chakras dos pés e tudo, aí vocês fazem o banho só de ervas, tá? Mas primeiro sal grosso para tirar a primeira nhaca pesada, se jogaram alguma coisa aí contra vocês, ou até mesmo para fazer limpeza de abertura de caminhos mesmo, ou limpeza energética para tirar os miasmas astrais, até mesmo para isso, tá? Tá valendo a mesma indicação. Se quiser colocar um chazinho de camomila, né, para dar também uma acalmada aí nesse fluxo energético, é bom. Aí dá uma aliviada, porque a gente tem aí o sol com a casa, né, e o livro, parece que tem algo aí que começa a se limpar. Se você tiver com alguma questão de venda de imóvel, de aluguel de imóvel, de algo que envolva, inclusive, questões domésticas em si, também tá se limpando mais, tá bom? Esse mês de setembro começa com essa tensão, mas depois se limpa. Com relação ao trabalho, se a sua treta for com relação ao trabalho, ainda no mês de setembro, a coisa ainda dá uma limpada. Que bom, né? Outubro, a gente tem um mês de outubro agitado, tá? Para você que tá, principalmente para quem está procurando trabalho. Vem oportunidades, vem entrevista, vem algo novo, vem ambiente de trabalho com muito movimento, muito ir e vir, né? Quem tá com, eita, deixa eu ajeitar aqui, gente. Quem tá com crianças, né? Quem tem crianças é um período que está se mostrando assim agitado. Pode ser que os filhos de vocês possam ter algum passeio escolar, algum evento de escola. Mas de qualquer maneira tá bom. Outubro tá um mês ótimo. Especialmente para quem está procurando oportunidade. Mais uma vez, se você tiver com alguma resposta para receber com relação ao imóvel, vem naquela. Se não fechar em outubro, desculpa, se não fechar em setembro, em outubro tende a ter um bom desfecho, tá? Ter já a negociação acontecendo. Leoninos do segundo decanato, pode ser que alguém se apresente algum problema aí com filhos, tá? Tanto com filhos ou pessoas muito próximas, especialmente da família. Algumas dificuldades aí de saúde, pode ser no trato respiratório, pode ser com problema de alergia ou gripe. Tem alguma situação aqui que vai precisar dar uma chegada em clínica, em hospital, tá certo? Então assim, façam o que precisa ser feito, se precisar internar, interne, logicamente, óbvio, né? Porque às vezes por que eu digo se precisar internar, interne? Porque a gente sabe que tem aquelas pessoas teimosas. A gente sabe que tem aquelas pessoas que deixam para se internar nas últimas, né? Então, a gente tem aqui tanto figura feminina, como criança, como qualquer outra pessoa da família, que não precisa ser necessariamente você, né? Mas aí a gente tem três, a gente tem um triângulo aqui mostrando que tem gente próxima precisando de cuidados especialmente com a saúde. Com relação a trabalho, o período inteiro não se apresenta muito aberto. A espiritualidade pede aqui para você dar uma esperada, tá? Não se aborreça, você sabe que faz parte, tem que ter paciência mesmo e pode ser que fique mais para frente, novembro, dezembro, tá certo? A gente vai ver isso na próxima abertura. Para os leoninos aqui do terceiro decanato, gente, pode ser que vocês, pode ser que quem está em um relacionamento novo, esse relacionamento vocês tendem a ter uma colheita, digamos, vocês tendem a colher algo mais promissor. Esse namoro pode ir para um realmente noivado, ou posso estar falando com pessoas que já possam estar organizando o casamento, que a gente tem aqui a carta do lírio, né, debaixo da aliança, bem no centro do jogo. Temos aí questão com criança que vocês podem precisar resolver, principalmente ou criança que pode estar com o sono desregrado, precisando regular o sono, ou crianças que podem precisar dar uma regulada na hiperatividade, tá certo?
Mas, de qualquer maneira, vejo compromisso aqui para quem está em relacionamento, para relacionamentos que já existem, precisa, pode ser que, né, vocês possam passar por alguma instabilidade lá para final de setembro, mas nada que uma boa conversa, às vezes até uma terapia, né, resolva, tá certo? Uma das pessoas pode fazer terapia, quem sabe as duas, né, mas precisa, sim, largar, o orgulho, tá bom? Com relação ao trabalho, pode aparecer algo novo em setembro. Aliás, o período inteiro para quem está procurando trabalho está favorável, tá certo? Setembro, outubro está aberto. É isso, gente. Vou desfazer a mesa para a gente ir para a duplinha novembro, dezembro, para a gente conversar mais, tá bom? Chego já. Tchau. Pois então, gente, chegamos aos 3 decanatos do signo de Leão, período novembro, dezembro, com gato e tudo. Vamos ver o que é que esse período traz, né, para os leoninos do primeiro decanato, regidos pelo Sol, nascidos entre 22 e 31 de julho. O que a espiritualidade amiga traz para esse grupo de leoninos? Quais são os temas mais importantes? No que é que o leonino precisa focar mais nesse período de final de ano, né, gente? Final de ano a gente sempre torce, né, para que tudo se limpe mais, tudo fique menos pesado, para a gente poder se renovar, né? Opa, ok. A foice. Vamos ver depois o que é que a gente vai colher, tá bom? Leoninos do segundo decanato, período novembro-dezembro, nascidos entre 1º e 11 de agosto, regidos por Júpiter, que a espiritualidade amiga traz para esse grupo de leoninos, no que é que esse grupo precisa focar mais, se importar mais, se envolver mais, caiu. Os caminhos. E o terceiro decanato, regidos por Marte, nascidos entre 12, opa, só um minuto, gente, 12 e 22 de agosto. O que é que a espiritualidade amiga traz para esse grupo de leoninos nesse período de novembro, dezembro? Quais são os alertas, as mensagens, o que é que ele precisa focar, o que é que ele precisa resolver, se envolver, né? Final de ano. Vamos lá, meu povo, do primeiro decanato. A âncora, a raposa, o caixão, a cruz, o urso, o chicote, o buquê, a chave. Para o segundo decanato, temos ali os caminhos, né? Que abriu, o anel, o navio, a raposa, a serpente, eita, eita, minha gente, a cegonha, o coração, socorro Deus, os peixes, o cavaleiro. Como saiu o cavaleiro como última informação, vamos ver o que ele está trazendo, tá bom? Os pássaros, o cachorro, a mulher. Terceiro decanato de leão, os ratos, ou o rato, né? Ou o desgaste, o cachorro, as nuvens,
a serpente, os peixes, o buquê, a estrela, a casa, a chave. Ok, gente. Vocês estão escutando um ruído de fundo, mas quando eu for editar o vídeo, eu vejo se eu consigo tirar, tá bom? Porque eu estou num ambiente diferente, né? Bom, aí para o primeiro decanato, a gente tem no mês de novembro, parece que é algo assim, fica meio parado se aparecer alguma oportunidade, principalmente para você que está procurando trabalho. Fica meio parado, se aparecer oportunidade, vai ser aquela coisa assim, futuro. Mas eu tô vendo mais questão aqui de relacionamento, tá, Leoninos, do primeiro decanato? Parece que assim, tem uma desconfiança que se acaba, porque a história se acaba, né? O relacionamento, o namoro, o casamento, o noivado. Tem uma história aqui que se acaba em razão. Não, Simbinha. Oh, meu Deus, só um minuto, gente. Aqui, Simbinha, na sua cadeira, amor, chegue. Vou ter que deixar minha mão assim, gente, porque quanto mais eu faço, mais ele faz junto. Ai, meu Deus. Bom, o que o leonino do primeiro decanato precisa focar é no relacionamento, tá? Tem um relacionamento aqui que tá bem complicado, que a solução mesmo vai ser dar um fim, porque vocês já podem estar vindo de várias situações difíceis dentro dessa relação, né? É um sobe e desce, tipo assim, tem chance de se restaurar? Ter uma negociação, ter uma tentativa? Tem. Mas, assim, não vai, é uma história que vai se repetir, vocês sabem, né? Mostra que em dezembro tende a se harmonizar de novo, só que é algo que pode ficar voltando. O chicote está aqui mostrando que são altos e baixos, né? Bom, vida amorosa de gangorra, fica quem quer, né? Quem gosta de viver aventuras assim, né, de causar frio no estômago. Então é de cada um. Mas para quem já estava querendo mesmo, ou quem está precisando realmente se restabelecer, e isso envolve por fim ao relacionamento, aqui no primeiro decanato de Leão está mostrando que o foco é relacionamento, tá bom? Segundo decanato, a gente vem também com umas alianças, né, meio complicadas. Gente, eu fico parando porque é impressionante. A gente, quando tá de bobeira, gato não chega perto, né? Quando a gente se ocupa, eles vêm pra cima. Quem é mãe de gato sabe. Bom, aqui pro segundo decanato, a gente tem uma relação, alianças, né? Com uma estabilidade. Estabilidade, assim, com relação à desconfiança, traição de confiança. Pode ser em relação, com relacionamento, com relação à vida afetiva, pode ser com a vida de trabalho também. Quem trabalha viajando tende a ter uma mudança meio que desagradável. O trabalho a coisa pode desandar, né? Pode não ficar mais bom para viajar. Pode ser que os lucros de vocês caiam, né? A raposa está aí junto com a cobra, né? Falando isso. E algumas mudanças podem acontecer. Pode ser que nessas mudanças, lá para o final do ano, essas mudanças se revelem mais positivas do que a situação que vocês estão hoje. No relacionamento, é também a mesma informação. A coisa não está mandando bem, se você tem um relacionamento em que alguém viaja, pode não estar mais dando bom, né? Vocês podem estar passando por algum momento de desconfiança, vocês podem até ter descoberto algo, e de qualquer maneira algo vai mudar e vai mudar para melhor, tá bom? De repente vocês podem estar já, digamos, meio que cansados e já esperando o momento certo. E aí de dezembro para frente as coisas fluem melhor. Novos ventos aparecem com relação ao trabalho, oportunidades, novos ventos aparecem com relação ao relacionamento com, assim, vocês cada um seu quadrado. Parece que vem um alívio, sai mais com os amigos, se divertem mais com os amigos, vão viver mais coisas que vocês estavam meio que limitados, né? Em dezembro a coisa fica melhor, tanto para quem pode estar com trabalho nesse período instável,
e já pretende sair mesmo, ou vê outra coisa, algo secundário. Em dezembro está propício, novembro que está esse nó, né? E para relacionamento também. Novembro está com esse nó, em dezembro dá uma aliviada. Inclusive, se alguém se separar, vai ser para o próprio bem de vocês mesmos, porque o que vem para frente tá melhor, tá mais aberto, tá bom? Leonino do terceiro decanato, a gente vem com um desgastezinho nas relações mais próximas, principalmente de amizade, tá? É, assim, novembro mostra esse desgaste. Dezembro, a gente tem uma serpente aí no meio do peixe com o buquê, parece que, sabe aquela amizade, como é que a gente chama, gente? Que não é bem amizade, aquela amizade falsa, não é falsa, na verdade, se tornou falsa, uma amizade que por algum motivo vai desandar. Por algum motivo a coisa, assim, sabe quando você diz assim, meu Deus, tal pessoa fez isso comigo, disse isso de mim, meu Deus, nunca fiz nada com essa pessoa, sabe esse tipo de amizade? É mais ou menos essa vibe que tá aparecendo aqui, tá bom? Pode ser com um relacionamento, não digo afetivo, mas amizade colorida? Pode ser que vocês tenham algum contratempo também com amizade colorida, tá? Vem desgaste, vem desconfiança. A cobra não é só traição, é bate-boca também. Palavras que ferem, né? Bom, mais pra frente, a carta do futuro tá na mesa, que é a estrela, né? Ela também simboliza o futuro, também é uma vibração do povo cigano e da linha mariana, ou seja, das Marias, né? As mulheres trabalham na linha das Marias, na espiritualidade. Vem algo melhor, vem novas perspectivas. Se vocês se desfizerem dessa amizade, vocês vão sentir que foi para o bem energético de vocês, tá bom? O relacionamento, se for no relacionamento, se tiver algum acerto, alguma restauração, pode ser momentâneo, né? Mas de qualquer maneira vocês vão ficar ainda com o pé atrás, vocês vão ficar ainda desconfiados, aqui tá mostrando. Mas é uma coisa muito de vocês. Eu sempre falo, não desistam tão fácil, né? Se vocês voltaram, termina, volta, e a coisa não muda, o bom mesmo é ir para cada um para o seu quadrado. Mas se for algo que você perceba que vale a pena dar uma chance, os dois querem uma chance, porque os dois estão dispostos a fazer uma mudança, aí vale a pena. Quando o relacionamento se restaura, mas só um faz o sacrifício, por favor, né? Aí é complicado. Mas mostra que para vocês uma abertura melhor em dezembro, tá? Amizades que se desfazem, vocês vão ficar mais aliviados em dezembro. Relacionamentos que estão instáveis. Tem uma leve retomada em dezembro também, portanto, cuidem. Essa mesa de vocês foi muito, muito relacionamento, né, gente? E saiu pouco a questão de trabalho. A vibração maior foi de relacionamento. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse barulhinho de fundo que é do ventilador aqui da minha filha, eu vou tentar tirar o máximo no ruído, tá? De fundo. E até a próxima leitura que viremos com o signo de Virgem. Um cheiro e um queijo em todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau.